Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Espero que muito bem. Esse daqui é o Raccorcast de número 2. Tô aqui com duas figuras gaúchas. Eduardo Rodrigues, que é sushi chef. É difícil falar isso, né, cara? Sushi chef. E amante da culinária japonesa, dedicando sua vida à paixão pela arte e à busca contínua pela excelência, causando experiências únicas e autênticas da culinária japonesa. E o Jean Cartabil, que a gente já se conhece antes de músico, da música. O Jean Cartabil, que é músico, compositor e artista de rua, nascido em Sananduva, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, tendo vivido bons anos na capital gaúcha, Porto Alegre, e atualmente vive em Lisboa. E atualmente já faz um bom tempo, né? Como é que você tá, Jean? Tudo certo. E você, Edu? Tudo certo, graças a Deus, estamos aí. Obrigado da hora. pelo convite. Tamo junto, Rafael. Legal, obrigado por terem vindo. Nesse episódio a gente vai falar de um assunto bastante complicado, que vale a pena muito falar sobre esse assunto. Hoje o nosso público está com 40% em Portugal, 60% Brasil. Então a gente vai fazer uma introdução ao Rio Grande do Sul e a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul com as tragédias. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul está sofrendo uma das maiores tragédias da história do Brasil. E é catastrófico o negócio, envolve muita questão política, questão de aquecimento global, catástrofe mesmo, inevitável. Exato. Que já são inundações, né? Que já deixaram aí mais de 100 e tantas mil pessoas desabrigadas. Não, mais do que isso, mais né? Mais de 200 mil pessoas Mas a gente falou há pouco tempo aí em diante, eu trouxe um caderninho legal. Cara, já matou, teve já vítimas mortais, acho que mais de 150. 149 mortes até agora. E é um negócio grave. E, cara, ainda bem que... desaparecidos, tá bem complicado. Vocês vão fazer um rundown de tudo aí. Porque tá atualizando, né? Então, hoje já atualizou. Eu tentei buscar os últimos números, né, hoje. Bora entrar então, bora de cabeça nesse assunto, vamos lá. Cara, primeiramente, vamos explicar onde é que tá o Rio Grande do Sul e o que é o Rio Grande do Sul, pra quem tá assistindo aí e não tem muita noção. O Rio Grande do Sul, a gente tava falando agora há pouquinho, é um estado bastante grande, né? Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados, né? E o Rio Grande do Sul tem 281 mil quilômetros quadrados. Exato. É mais do que o dobro do tamanho de Portugal, né? Um estado grande. E quantos milhões de habitantes tem lá? Não é o maior estado do Brasil ainda. Não é, né? Qual que é? O maior é Minas, né? Agora vai me faltar essa informação, mas talvez seja Minas. Eu acho que é Minas. Acho que é Minas, A gente olha no celular aí, sem problema. O estado fica no extremo sul do Brasil, né? Faz divisa com Argentina, Uruguai. Santa Catarina, né? Santa Catarina, Paraguai né? Também pega. Pega um cantinho do Paraguai, né? Pega o canto do Paraguai também. Cara, é um estado muito rico, né? Geralmente, principalmente a agricultura e as terras sempre foram muito férteis. Isso aí influenciou a migração para lá. E muitas pessoas acabam indo e buscando essa qualidade de vida também, que é mais rural, mais interior. E acabo se adaptando e vivendo o resto da vida, né? Legal. Você é de qual cidade lá, Edu? Cara, eu sou de Três Passos. Noroeste do estado. É uma cidade pequena, tem 25 mil habitantes, mas é uma cidade também que tem muitas fontes de água, é muito rica nessa parte. E depois de lá eu migrei para Ijuí, Passo Fundo, aí fui morando em cidades maiores também, com 300 mil habitantes. Certo. já deu uma elevada. Morei em Porto Alegre também, que é a capital. Foi o lugar mais atingido, né? Da chuva. E acho que continua esse problema da devastação, da catástrofe. As chuvas estão aumentando, tá piorando a situação. Tá piorando o negócio, né, cara? E temos que ter um olhar crítico para isso. Temos que focar nisso e ver os melhores meios de achar uma solução, né? Porque isso não vai melhorar de hoje para amanhã, mas vai melhorar com a ajuda de todo mundo, num processo lento. Sei lá, o furacão Katrina, que foi um exemplo de maior catástrofe ali nas redondezas. Demorou 10 anos para ser superado e todo reconstruído. Hoje, eu penso que vai demorar mais ou menos esse tempo para tudo isso passar e nós conseguirmos reerguer o Estado, né? É muito importante a ajuda de todos e a colaboração para conseguir encontrar essa solução, né? Sim. Pô, é um negócio único, né, meu? Uma história
única na história do Brasil e do Rio Grande do Sul. É assim, é importante que você falou, porque não foi só um evento e passou, né? Continua, as chuvas continuam, e eu vi hoje numa notícia que até o 25 de maio, se eu não me engano, ou muito em breve, junho e tal, vai ter uma frente fria que vai chegar no Rio Grande do Sul e as temperaturas vão ficar abaixo de zero. E imagina, tem mais de 400 mil desabrigados atualmente, né? 70 mil estão abrigados em alojamento. Sim. Quase As pessoas 80 perderam mil, tudo. E aí, como é que vai ficar essa galera que tá desabrigada em água abaixo de zero, cara? Loucura. Mas e aí, Jean, o que você trouxe aí pra nós aí? Que eu tô vendo que você tá... Não, eu só trouxe preparado. pra caso... Bem estudado. Não, deixar mais livre pra gente conversar mesmo, Legal. né? Só pra uma correção antes, né? O maior estado brasileiro é o Amazonas. Né? Amazônia. São Amazonas. Então, fiz a colinha Ah, aqui legal, antes. legal. Mas eu também morei em Porto Alegre, né? Como falou no início, morei lá por 10 anos. Eu saí de Sananduva, que é uma cidade muito pequena no noroeste do estado, deve estar com seus 14, 15 mil habitantes Nossa, atualmente. pequenininho, É bem Jean. pequeno. Pequeno, Sanandu. pequeno. Você é de qual? Três Passos. E aí mudei para Porto Alegre lá, então a gente acompanha o sofrimento, o desespero dos amigos. Eu já tocava em Porto Alegre, então ver os amigos com estúdio embaixo d'água, conhecidos, né, famílias que perderam suas casas, que estão em abrigos, animais, né, é muito triste também ver o que está acontecendo com os animais abandonados, porque daí tudo vem à tona, né, tipo, já de maltratos animais anteriores, daí tu acaba descobrindo o que está acontecendo agora, nesse momento. Eu nunca tinha visto, assim, nenhuma tragédia, nem aqui quando teve, acho que foi ano passado que teve também uma enchente aqui, né? Morreu gente e tal, tiveram poucas vítimas mortais, nada comparado. Mas acho muito legal que o pessoal tá tendo muita atenção com animais, né? Salvando cavalos, que ficaram presos em telhados, cachorros, gatos e tal. Acho que o Brasil tem muita simpatia com um bicho, com um animal doméstico, até no animal não doméstico, né? A gente curte muito animais lá. Tá tendo esse engajamento, né? Envolvimento bem pesado. Que o primeiro momento de uma catástrofe, assim como num acidente de trânsito, por exemplo, as pessoas que estão ao redor vão dar conta de se ajudarem umas às outras então sensibilizar, né? De ajudar. Imagina que tu perdeu tua casa, teu vizinho perdeu, tu tem que ir pra um abrigo, tu começa a ajudar as pessoas. Eu tenho amigos que perdeu a casa, mas tá lutando, tá ajudando as outras pessoas, tá indo... Agora a fase dos resgates até já passou um pouco, porque já parou de chover, voltou a chover, daí agora acho que tá mais estabilizado. Falei com a minha filha, Cecília, que mora no Brasil, ontem. E ela falou que não tá chovendo lá, agora, no momento. Mas o rio demora muito para baixar, porque Porto Alegre ainda tá alagado, né? Tá tudo alagado. Porque ele tem metros de água. Ele chegou a 5,30 metros de... Essa água não vai pro lado nenhum, né? Ela tem força, né, que tem, a força que as ondas entrando dentro das casas, passando por muro, passando por grades, tudo. Levando carro, eu vi em cima das casas. Assim, acho que vale a pena, talvez, se der, a gente vai deixar umas imagens rolando aqui atrás da catástrofe. Eu vi, cara, só ver os telhadinhos, assim, de algumas casas, outras estão completamente abaixo d'água. Essa água, ela deságua, ela cai na Lagoa dos Patos, né? São 3 principais rios que formam o rio, que deságuam no Rio Guaíba, que inundou Porto Alegre, né? É o Rio dos Sinos, o Rio Caí e o Rio Jacuí, se eu não me engano. Anotei em algum lugar aqui agora, que vai ser difícil de encontrar, depois eu busco. Certo. Isso começou o Rio das Antas é o rio que vai formar outros rios. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. O Rio das Antas, ele vai passar, ele vai formar o Rio Taquari, se eu não me engano, que é o rio que devastou ali Mussum, Roca Salles e Lajeado, né? São cidades que... que é o Rio das Antas vira o Rio... E Eldorado vão deixar de existir, né? É mesmo? Por quê? Porque tá abaixo d'água completamente. Embaixo d'água e... Atlantes, assim. Não tem previsão de quando vai baixar a água. O Rio das Antas, ele vira o Taquari, que vira o Jacuí e cai no Guaíba. Aí daí tem o Rio Caí, que vem de São Sebastião do Caí também. E tem o Rio dos Sinos, que é o rio que banha Canoas,
Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, basicamente, são esses 3 rios que Certo. desaguam no Guaíba. E o que choveu muito, que vem da serra, né? São rios que vêm da serra, de cima da serra. E o que transbordou foi o Guaíba. Não, também. Certo. Sim, todos transbordaram, Todos né? transbordaram. Mas, por exemplo, o rio Taquari, o rio Jacuí, que passa em Lajeado, ele subiu 30 metros acima do nível dele e varreu muitos bairros da cidade. Mussum teve bairros também que foi varrido do mapa, Roca Salles, que são cidades minúsculas. Lajeado é uma cidade grande, mas Mussum e Roca Salles são cidades muito pequenas, que recém tinham saído da última enchente, que foi em setembro do ano passado, né? Caramba. Sim. Nos últimos... Tá decorrente, né? Isso é decorrente do fenômeno El Niño, que acaba vindo as frentes frias e voltando tudo isso, a concentração de quantidade de água nas barragens transbordando, né? Esse El Niño é aquele negócio da massa fria que não consegue sair dali, não é? Isso, Tem um negócio assim? Fica toda densa em cima do estado, da região e... É uma conjunção de fatores, né? Que uma massa do norte, do Atlântico, que daí entra... Eu não sei se esse todo caracteriza o El Niño, mas eu estava vendo um vídeo agora bem interessante sobre isso. E essa massa, ela deveria escapar pro Pacífico, se eu não me engano, mas ela acaba esbarrando nas Cordilheiras dos Andes. E aí ela desce pro sul, e aí esse ar frio que deveria subir e refrescar o resto do país, ele encontra essa base de ar quente que fica massa de ar, né? no sudeste do estado, né? Por isso que tá tão calor em São Paulo, Paraná, essa região, Mato Grosso do Sul. Ah, beleza. Que esse frio não chegou lá, Não ficou chegou lá. parado. Fica todo no estado. Mas essa é uma das explicações, né? Mas a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que focar na principal questão, que são as emergências climáticas, né? Que é o aquecimento global. Que, assim como o Eduardo falou, eu venho dessa cidade, que eu tenho uma lembrança, né? Eu tenho 37 anos. Eu lembro de ver a evolução dessa região de matas nativas, de campos, de gramados, para virar um deserto verde de plantações. E isso impacta diretamente nessas enchentes, né? A destruição das matas ciliares dos rios para avançar cada vez mais com as lavouras. Com a agricultura então. A agricultura tem um papel crucial nisso, assim como ela tem a sua importância, né, a sua relevância, mas se ela não for bem planejada e pensada, ela contribui diretamente com essas causas, com essas tragédias, né? Total, né? É o assunto principal, acho que a pauta principal do planeta são as emergências climáticas, Exato, né? E pouca gente está preocupada com isso. Por isso temos que focar na prevenção contra isso, né? E investir. Tentar regredir, né, cara, estimular esse processo. Os políticos, principalmente, cobrar deles quando acontecem essas tragédias, para não acontecer novamente. Nós temos que ter o nosso dever como cidadão, cobrar desses políticos principalmente, né, que são os responsáveis pela sociedade em si e pela prevenção de desastres também, né? Claro. Acho que isso é totalmente importante para a gente conseguir manter uma qualidade de vida para todos, que é o direito à igualdade, o direito à cidadania. Claro. E principalmente quando acontecer isso, nós se unir do jeito que está sendo brilhante, está sendo incrível o povo todo. Aqui em Portugal, eu participei de uma convenção que a gente reuniu donativos, doações, e está acontecendo ainda esse projeto, essas ações humanitárias, e a gente cria forças e ganha forças a partir do momento que vê as pessoas se unindo, estão ali batalhando. Às vezes umas pessoas ficam em casa, tá acontecendo, por favor, tá acontecendo toda a tragédia, eu não consigo ficar em paz em casa,
pensando nas pessoas, nas famílias que perderam tudo. Cara, isso é é tenso, muito né? doloroso, até para nós estamos distantes, né? A família de vocês está bem? Vocês tiveram algum caso na família, não? Algum... Não, só de amigos, muitos. amigos, A família da mãe da minha filha, da Cecília, os avós dela. Incrível que pareça, todas as outras vezes chove um pouco em Porto Alegre, praticamente entra água na casa deles lá, e dessa vez. Porque Porto Alegre teve só para contextualizar um pouco, teve uma grande enchente em 1941. E depois disso, o Estado, o governo, criou um muro de contenção para o rio não avançar sobre a cidade. Esse rio não cerca a cidade, protege uma grande parte da cidade. Ele é composto, ele tem comportas, ele tem casa de bombas para jogar essa água de volta para o Guaíba. Eu tinha notado também a quantidade de bombas que tem, porque tudo isso, como o Eduardo falou, né, a gente tem que cobrar das pessoas que são responsáveis, que deveriam dar manutenção para isso, né? Uhum. E Porto Alegre passa por já algumas gestões neoliberais que querem privatizar todas as companhias possíveis do Estado, seja do município. E uma delas é o DEMAI, que está em foco. O DEMAI é o Departamento de Água, Esgotos e Saneamento, né? Também que cuida da parte pluvial, né? Das chuvas de Porto Alegre. E esse departamento, essa companhia, como se fosse, tem a companhia de lixo, tem o DEMAI que trata disso, cuida do abastecimento de água, do esgoto das chuvas. E o prefeito de Porto Alegre não investe, não sucateia o DEMAI, e agora, quando a gente precisava deles, não tem pessoas para trabalhar, tinha dinheiro em caixa do DEMAI que não foi investido o ano passado, parece. Estava vendo nas notícias. Não foi nem utilizado. Não foi nem utilizado para manutenção das casas de bombas, por exemplo. Que são, acho que são 18 ou 18 casas de bombas, se não me engano, e somente 3 parece que estavam funcionando. Caramba. 23 casas de bombas e 4 apenas estavam funcionando. Ou seja, né, além das só uma questão antes, o rio, teoricamente, esse muro, essa contenção, supostamente conseguiria suportar 6 metros de cheia do rio. E o rio chegou a 5,30 metros e inundou a cidade. Então, tem falhas. Dava pra... O que eu ia falar era, além das alterações climáticas e tal, da situação mundial, tem essa má gestão, então, né? Tipo, Exato. É um negócio que dava pra ser evitado. E aí tem um papo que se diz, né, que a gente ouve, porque a gente acompanha, eu tô acompanhando diariamente, isso começou na última semana de abril, essas chuvas. Foi alertado por previsões do tempo, por companhias sérias, por empresas sérias de previsão do tempo lá do Rio Grande do Sul. O governador do estado demorou muito tempo para dar um alerta definitivo sobre o que estava acontecendo. As pessoas podiam ter saído antes das suas casas. Ou seja, não tem um trabalho de prevenção, além de não ter um trabalho de investimento. Para ter uma ideia, eu anotei aqui também, de 31 deputados que o Rio Grande do Sul tem, e 3 senadores, apenas 3 destinaram verbas para prevenção de desastres ambientais, e foram, por acaso, 3 deputadas do PT, a Fernanda Melchiona, Maria do Rosário e Reginete Bispo, que devem ser muito bem colocado, citadas. Nossa, porque são os únicos que são pessoas que devem ser citadas. Previram isso, né? Nem é prever, porque aconteceu isso. Já aconteceu em setembro passado. As pessoas que deram atenção a foram isso. Debates que já tinham sido feitos. O governador diminuiu a verba para desastres ambientais nesses 8 meses que aconteceu
lá em setembro, imagina, acontece uma catástrofe em setembro, que morreram aqui, eu anotei também. Em junho do ano passado, 16 mortes. Setembro do ano passado, 54 mortes. Novembro, 5 mortes do ano passado. Então já aconteceu uma tragédia no ano passado. E isso deveria ter servido como exemplo, né? Não como... E daí o governador do estado, ao invés de investir nisso, em prevenção... Tirou verba disso. Então Não é inexplicável. Não é inexplicável. apoia a decisão dos outros. É uma guerra de ego, né? Acaba sendo por interesses pessoais, vai me beneficiar, vai trazer o que para mim? Isso aí, acho que tem que ser pensado no coletivo e tirar o nosso ego do lado e sempre pensar no futuro, né? Pensar, eu estou fazendo isso, estou investindo agora, mas vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para uma sociedade inteira. Claro, é. Isso aí é muito mais importante, né? Cara, aqui, eu não sabia dessa do ano passado, talvez tenha visto alguma coisa, mas não... É que não foi em Porto Alegre, isso foi na região dos vales. Certo. Atingiu um pouco a minha região lá em Sananduva, alagou um pouco a cidade, mas não muito grave. Mas isso foi em Lajeado, em Mussum e Roca Salles, que eu são falei cidades antes. grandes, né? Não, Mussum e Roca Salles Mussum são não. cidades muito pequenas. Lajeado, você tinha me Lajeado é falado uma cidade antes. maior. É maior. E Porto Alegre, acho que a gente não falou, mas quantos milhões de habitantes tem em Porto Alegre? Tem Porto Alegre aqui, 1,5 milhão. 1 milhão e meio. aproximadamente, E no estado do Rio Grande do Sul, tem quantos milhões de habitantes, vocês sabem? Nossa. 10 Vou achar isso aqui, milhões vai. e... 10,8 o último censo, aproximadamente. 10,8 milhões, É. é isso mesmo? Sim. Mas uma das regiões mais afetadas é um dos maiores bairros periféricos do Brasil e da América Latina, que se chama Matias Velho, que Ó. fica em Canoas. Caramba, aqui deu 11 milhões e tal, É. mas muito, muito próximo. Pô, é a população inteira de Portugal só no Rio Grande do Sul, né? É um dos bairros, como eu estava falando antes de começar o programa, né? Que essas pessoas que estão sofrendo, o que vai acontecer com elas? Uhum. Sim. Para onde é que elas vão? Quando que elas vão poder voltar para suas casas? Puta, As que casa, as né? casas estão embaixo d'água ainda. Cheio Sabe? de lama, conseguir- E cheio vão de voltar lama. para lá para daqui 5, Meu. 6 meses ter uma outra enchente e as pessoas É o que você estavam falou, reconstruindo. Eu tenho a- Vindo da tragédia do ano passado. Não, é uma tragédia, é uma em cima da outra. Tenho amigos que estavam se levantando, também estavam falando sobre isso, da pandemia ainda, que estavam tentando reativar a carreira de músico novamente. E daí tem mais esse baque agora, ver estúdios dos amigos embaixo d'água. Eu falo com meus amigos que estão em Porto Alegre com bastante frequência, é desolador. A cidade ficou... Meu amigo ficou, acho que, uma semana, se não me engano, sem luz em casa. É um terror, é um momento, como eu tenho acompanhado, bastante o canal de notícias chamado ICL Notícias, que tem um dos jornalistas, que é o Leandro Demori, que ele é lá da região, se não me engano, ele é de Passo Fundo. E ele fala que ele estava lá, ele tá em Passo Fundo agora, enquanto aconteceu toda essa tragédia, ele tá lá. E ele foi visitar essas cidades atingidas. E ele fala que é impressionante como percebe que o contrato social de uma sociedade pode ser rompido muito facilmente. Assim, numa tragédia, tu vê que as pessoas se transformam. Assim, tanto pro lado bom, positivo, de ajuda comunitária, de tu arriscar tua vida para salvar o Se doar próximo. realmente, né? Sem Também pensar no- o lado ruim da pessoa roubar, né, procurar o mal se das outras aproveitar, pessoas, né? se Se aproveitar da aproveitar situação. Sim. É o que tá Então, acontecendo. como aquelas séries que a gente vê, né? De fim do mundo. De fim do mundo, Parece é aquilo, filme, cara. Parece É aquilo. filme, mas é realidade, Tipo, né? É aquilo. As catalisador, pessoas perdem né? completamente o script do dia a dia, do contrato social que a gente vive. Aquilo ali é rasgado da noite pro dia. É como qualquer situação difícil, né? Você espreme uma fruta, você tem o suco dela, né? Exato. Tipo, é um catalisador. Você espremer uma garrafa d'água, o que é que sai dela? Sai água, né? O cara numa situação dessa, que tem de bom sai, o que tem de ruim também sai, né? Exato. Muito... Mas que você... Assim, a gente tem visto daqui de Portugal, né? Vou puxando um pouco o gancho, aproveitando aqui pra gente puxar o gancho pra Portugal, porque vocês dois estão aqui em Lisboa.
Já há bastante tempo, né? O Jean, a gente já se conhece há 4 anos eu tô aqui. 4 anos. Eu devo te conhecer pelo menos há uns 3, né? E Eu tô há o 2 anos. O 2 Edu a anos. gente se conheceu agora, né? Agora há Por pouco. causa desse episódio. Sim, sim. E por indicação do amigo ainda. Você tinha Legal. Que eu fiz um post, né? feito o Procurando. post e aí eu falei, ó, sou do Rio Grande do Sul, tô aí, Legal. E tô disposto a falar também. bom e demais que você veio. participar, porque é meu estado, Uhum. tem meus amigos, tenho muitos conhecidos e isso aí acaba influenciando a gente a ter a sensibilidade, né? Nossa, é muito Ter triste. humanidade. Muito triste. Vocês daqui, assim, né? Só, a gente tá livre pra falar o que vocês quiserem, mas eu fico pensando assim, vocês enquanto gaúchos, tal, vendo essa situação toda, não só como brasileiro, acho que todos os brasileiros, e não só brasileiros, vão ver uma tragédia dessa e vão sentir, pô, isso aqui é comigo, né? Isso aqui é com o meu país, mas vocês estão mesmo ali. E como é pra vocês estarem aqui em Portugal e sabe, ter essa... E ver isso acontecer desde aqui, com amigos, com familiares, com... O que passa na cabeça de vocês? O que é que vocês sentem? Sim. É muito triste, né? Como eu falei, eu tenho contato com meus amigos quase diariamente. Então, eu sempre pergunto como é que eles estão, o que está acontecendo. Meu colega de banda, o Marcelo, na última enchente, ele mora em Cachoeirinha. A casa dele alagou. E agora, por sorte, né, não alagou, tá tudo bem. Mas ele me relata do pavor que é, sabe? De não conseguir dormir de noite, com medo que vai entrar água na sua casa. A outra enchente, entrou água na casa dele, ele perdeu o acordeon de estimação, né? Instrumentos, imagina, né? Teus instrumentos, Claro, né? claro. Que tu tem um carinho por ele. E além disso, é que muita gente não sabe, mas instrumentos musicais custam muito caro. Você falou dos Exato. estúdios, cara, uma pessoa pensa, um estúdio depois reconstrói e tal. Assim, uma casa, ok, mas um estúdio, você imagina, uma casa que ainda tem mais 3 valores de casa dentro daquelas paredes, né? Porque é o que custa um estúdio, geralmente. Tipo, uma casa, sei lá, é um material muito caro mesmo. E às vezes o cara não tem uma vida inteira pra pagar tudo isso e quem dirá pagar tudo isso 2 vezes. Não, é complicado. Mas respondendo a tua pergunta, é desolador, sabe? Tá longe e não conseguir ajudar, tu consegue contribuir um pouco, mas não consegue estar lá, sabe? Tem um outro amigo meu, o André, também, que chegou em Lisboa ontem. Ele tava lá no epicentro de tudo também. Caramba, e ele chegou, já tinha começado lá, então. Sim, ele tava lá, Como ele que ele conseguiu veio? ir pra Santa Catarina e pegar um voo lá, porque o aeroporto tá fechado, vai né? ficar fechado por no mínimo 3 meses. Meu, isso última informação. 3 meses, o aeroporto internacional de Porto Alegre. Isso é um indicador, assim, do tamanho da gravidade, né? Porque a aviação é hoje, acho, a indústria, assim, que não para. Pode estar pegando fogo, a aviação não para. E a prioridade, você vê até na pandemia, a aviação não parou. A aviação reduziu, não parou na pandemia. Então, nem na pandemia o negócio parou e agora em Porto Alegre, pelo tamanho da gravidade, eu vi que a estimativa é que o aeroporto de lá é o Salgado Filho. Salgado Filho. Voltará só lá para setembro, né? Só pra setembro. Imagina, cara, o aeroporto tá debaixo d'água. Imagina, aeronaves que estavam estacionadas lá. Então, já era, né? Já era. E se custam Eu milhões. acho que as aeronaves eles conseguiram retirar a tempo e parece que eu vi nos vídeos tem uma lá. Vamos ouvir também. Mas sim, É muita grana, é uma perda material, econômica imensa pro estado, ele né? conseguiu, mas só que eu tava falando do André, que ele chegou em Lisboa e Por Santa Catarina. e desolado, sabe? Porque ele não entendia, assim, ele falou que é muito estranho pra ele tá vindo pra cá, sabe? Saindo porque, né? E eu entendo completamente, porque eu queria estar lá, a gente quer, né? Quer ajudar, E ao mesmo tem tempo, amigos, né? eu também não... é muito triste, sabe? É complicado. Mas, por outro lado, aqui em Portugal teve... vamos já entrar nesse tópico aí, das contribuições aqui em Portugal, que a gente veio Sim, falando. tá tendo eventos e o Eduardo falou também que participa de ações humanitárias aqui, né? Primeiro vou responder a tua pergunta anterior. Certo. Para mim, é um sentimento de angústia, né? Um sentimento de querer poder fazer algo, querer não mostrar, mas sim servir.
E quando a gente faz isso de corpo e alma, a gente nos entrega amor, entrega dedicação. Isso aí para quem precisa de um pouco de consolo, para quem perdeu tudo, isso aí já é muita coisa e dá esperança. E acho que as pessoas precisam disso agora, nesse momento. Principalmente quem está ajudando de longe, eu vejo que precisa de muita ajuda também. Ajuda psicológica, ajuda terapêutica. Isso aí vai influenciar muito para as pessoas, para os profissionais da área, se tocarem aquele sentimento de humanidade e ajudarem, colaborarem, fazerem, sei lá, promoções de sessões de terapias e para ajudarem essas pessoas que precisam. E acho que isso aí, hoje em dia, como a gente falou, é uma catástrofe, é algo imensurável, é um sentimento de totalmente, assim, desolador, né? É um sentimento desolador. Isso aí, para muitas pessoas, é o fim de tudo, né? O exemplo que tu deu do Katrina, né? Foi em New Orleans. Não, o furacão Katrina foi em Santa Catarina. Qual que foi? Qual que foi do New Orleans? Foi o... Putz, não... Foi recente, não? Não, faz uns 10, 15 anos, eu acho. Putz, não sei. Dá uma olhadinha aí. Que devastou a cidade de New Orleans, deixou embaixo d'água. Acho que foi o Katrina, sim. Katrina, 2005, Nova Orleans, mas tem uma Nova Orleans no... Não, mas é a Nova Orleans nos Estados Unidos. Sim. Tem no Brasil, não tem uma cidade chamada Tem, Nova acho Orleans? que tem. O Brasil tem Novo Hamburgo, tem tudo, né? Mas enfim, que eles demoraram... Tem uma Lisboa, não tem Não, tem uma Porto Alegre aqui. Tem uma Porto Alegre aqui, é verdade. Enfim, qual que foi o que teve em Santa Catarina, então? Talvez tenha sido Katrina também. Foi o Katrina. Isso aí foi. Mas enfim, que Nova Orleans 2006. demorou 10, né? Mais de 10 anos para se levantar, né? E é provavelmente o que o Rio Grande do Sul vai demorar para... Mas não basta só se levantar, né? A gente tem que investir e tem que ter planejamento para que isso não aconteça, né? A gente atualmente tem cidades impermeáveis, né? Rios que são... se desvia o leito normal do rio para se constrói aqueles rios retos que cortam as cidades, que as cidades não têm escoamento. A gente tem que pensar... Eu vi uma entrevista, não sei se foi no Fantástico, o último agora, entrevistando acho que é um engenheiro chinês que desenvolveu as tais cidades esponjas na China, que passa por esses problemas, não só na China, vários lugares do mundo, né, de inundações. Com parques e tal. Que basicamente é respeitar o leito dos rios, é voltar às origens, é tirar as cidades de perto dos rios, é preservar e não é mais preservar, porque a natureza já foi... Eu tava relembrando de quando eu era pequeno, que eu morava nessa cidade, de acompanhar o desenvolvimento, entre aspas, daquela região, de se tornar algo que era... matas nativas em plantações e ter plantações praticamente dentro dos rios, as plantações chegando isso contribui diretamente, né, como eu tinha dito. Então a gente tem que reformular, a gente tem que respeitar essas áreas de preservação ambiental. Imagina se é uma proteção, uma barreira natural de uma enchente. Qual é a proteção? Para o rio não devastar uma cidade. Primeiro é não ter a cidade ali perto, né? Mas já que tem a cidade ali perto, é ter uma preservação, terra, né? Ter árvores, né? Árvores nativas ali que protejam o leito dos rios para não... Porque é um amortecimento natural da corrente da água, então, tem que se criar... Eu não tenho especialidade em nada disso que eu tô falando aqui. Eu é o que eu tenho acompanhado e tenho lido um pouco. Então, acredito que tenha muita gente competente para se colocar dar visibilidade para essas pessoas, trazer essas pessoas para pensar o futuro do Rio Grande do Sul, para pensar... Porque o Rio Grande do Sul pode ser um exemplo para o resto do Brasil,
e se tornar, a partir dessas catástrofes que estão acontecendo, essa por último, a pior de todas, se criar um planejamento bem orquestrado com prefeituras, com o governo do estado, com Os órgãos responsáveis. com o governo federal, e se pensar nisso tudo para que isso não aconteça mais, para que se proteja essas pessoas, para que essas pessoas tenham um acolhimento psicológico, como o Eduardo falou, mas financeiro, importantíssimo, né? Eu vi que o Lula liberou acho que foi R$5.100. Ontem ele teve 3 vezes já no Rio Grande do Sul. Ontem ele liberou mais uma verba para as pessoas sacarem, liberou para essas famílias que foram atingidas para comprar, enfim, perderam geladeira, perderam máquina, perderam tudo, né? Um saque emergencial, né? Saque emergencial. Cancelou por 3 anos a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Então são ações e eles estão prometendo que vão aos poucos apresentando, e vários outros, eu anotei, tem muitas propostas que eles trouxeram, muitas coisas que eles já apresentaram e vão continuar apresentando. Mas voltando à questão dos amigos músicos e dos artistas, que também precisam, o Estado também precisa olhar para essas pessoas, sabe? Porque a renda, é o trabalho deles tá ali dentro daquele lugar, sabe? E como é que vai reconstruir um estúdio, como tu estava falando, que são coisas muito caras, sabe? E que muitas vezes a arte, o Estado não olha com a devida atenção para o meio artístico, sabe? Sim. E o consumo, né? De um ponto de vista do capital, o quanto que isso gera também de consumo, porque Exato. a música não é só uma coisa bonitinha que a gente gosta por ser humano, gosta de arte. Ela é uma economia Gera trabalho. que gera bilhões. Uma das primeiras fake news que daí tomaram conta, né? Como o Eduardo falou, os políticos se aproveitando desse momento. Agora esse ano que vem? Esse ano acho que tem eleições municipais no Brasil, para prefeitos. Políticos se aproveitando e criando fake news. E uma delas foi sobre o concerto da Madonna, que deveria ter sido cancelado, e o cachê dela deveria ter ido para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul. Coisa que não tem nada a ver com... Não foi o governo federal que contratou, foi um show no Rio de Janeiro. Não foi o governo federal que contratou o show da Madonna. Foi o Itaú, acho que foi o Itaú. contratou, né? O Itaú e a bancou 20 prefeitura... milhões nesse show. Exato. Eu tava vendo que foi a prefeitura, o governo do estado, 10 milhões cada um e 40 milhões de iniciativa privada. O Itaú foi o governo do estado, eu acho até que... O governo do estado do Rio de Janeiro foi 10 milhões. Eu acho que o federal não teve. O federal não teve. Não, federal não teve. Então, assim, foi um show limpo. Quem bancou foi o Itaú. E isso pra falar pra chegar na questão que tu levantou, de como esse show que foi gasto quantos milhões pra trazer a Madonna? Acho que no total deu, acho que mais, esperava-se cerca de 500 milhões girando na economia. Não, mas quanto show. se gastou pro show? Acho que foram, acho que os 20 do Itaú, 20 milhões do Itaú, 20 milhões da parte do governo. E teve mais alguma coisa? Você falou 40? 40 de iniciativa privada. Deve ter sido 20 do Itaú e mais 10 ou 20, ou sei lá, de outras empresas. Sei lá, então um pouco menos 60, de 100 milhões. Exato. E pra gerar quantos milhões? Então, pra gerar 500 milhões. Exato. Então, é mentira que a arte gera muito lucro. O soft power, já deve ter ouvido falar nessa expressão, né? Claro. O soft power tava lá naquilo, acontecendo lá no Rio de Janeiro. Entendeu? É o show da Madonna. Cara, foi o maior show da história, acho, né? Esse foi o quinto mundial, né? Da música, não né? foi o recorde mundial? Eu falo que foi o quinto maior da história. Eu ouvi em algum lugar. Mas eu tinha ouvido que foi o primeiro. Hoje eu ouvi que foi o quinto. Foi 1.600.000 pessoas, Imagina. né? Não sei que se teve show maior que... Então, mas assim, foi triste que aconteceu no mesmo momento e tal. A gente até teve um evento aqui sobre isso. E aqui na Raccord Labs, que inclusive é patrocinadora de todos os episódios do Raccordcast, que é a Raccord Labs, estúdio de produção de podcast. Pronto, ao gancho. Pronto. A gente teve um evento pra falar sobre isso. Foi muito triste que aconteceu ao mesmo tempo. Sim. Teve aquelas teorias malucas, né? De que a Madonna... Bom, não sei se a gente entra nisso, mas que aquilo foi um sacrifício e não sei o quê. Um ritual, satânico. Um ritual. O Itaú, em tupi, significa Black Rock, né? Significa pedra preta. E o grupo Black Rock é o grupo que tem
domina o mundo, né? muita Já ouviu teoria, falar né? sobre isso? Sim. Bizarro, muito maluco. Mas voltando ao que importa, né? O Rio Grande do Sul e a música e tal, é uma coisa que é uma indústria que gira bilhões, né? Que gira... Imagina o Rio Grande do Sul sem o Rock Gaúcho, sem o Cleiton e Sim. Cledir, sem os Sim. Engenheiros da Havaí. Não faz sentido. Sim, a gente Sem falou Armandinho, antes. já pensou sem Armandinho? O Armandinho é gaúcho? É. Não sabia. Salve pro Armandinho gaúcho. Ele vive em Santa Catarina, Ele mas vive ele na nasceu Praia no... Brava. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Da hora. E tá super envolvido com as campanhas, né? Campanha, Então, legal. a importância, vários influencers, vários músicos, artistas, a população civil, no geral. Mas tem esse Leandro Demori, que eu tava falando, citei ele, que é um jornalista que eu admiro bastante lá do Sul. Ele cobriu o terremoto que teve na Itália, uns quantos anos atrás já? Eu não vou lembrar o nome da cidade. Mas ele fala que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele foi lá, ele teve durante 3 anos lá. Quando aconteceu, ele estava lá e ele presenciou as pessoas ajudando e contribuindo, assim como está acontecendo no Rio Grande do Sul. No outro ano ele foi lá e as pessoas já estavam abandonadas porque a população segue sua vida. Tem um limite de tu conseguir ajudar o próximo, porque tu tem que tocar a tua vida também, sabe? Claro. Então uma hora, e ele fala isso, que uma hora essas pessoas que estão se voluntariando, que é lindo, que é importantíssimo nesse momento, elas têm que seguir sua vida. E aí que o Estado forte tem que estar presente, entendeu? E agir rapidamente, né? Principalmente. E ter incentivo, e ter dinheiro, e ter investimento, e ter... isso que eu ia falar antes, que o Rio Grande do Sul pode ser um excelente exemplo de melhoria de condições da vida das pessoas, de tirar as pessoas desses lugares de risco, de incentivar, de criar recurso, de proteger o meio ambiente, principalmente, sabe? Para que isso não aconteça mais, respeitar o leito dos rios, enfim, tantas coisas. Ou o Rio Grande do Sul pode só fazer um acerto paliativo nessas coisas, que logo na próxima enchente vai acontecer de novo, as pessoas que estavam limpando as suas casas vão perder tudo de novo. Então, a gente pode... O governo, os governantes podem escolher o caminho que eles querem seguir. Eles podem seguir por um caminho da ciência e ouvir vozes da razão, ou eles podem seguir pelo caminho do negacionismo climático, que é a maioria dos prefeitos e o governador do estado tá nesse meio. Então é meio que desolador, sabe? Uhum. É triste ver isso, porque a gente é governado lá no Rio Grande do Sul por pessoas que negam o aquecimento global, que acham que isso não existe. Putz, Então cara. é um triste. jogo difícil não é um jogo, né? A realidade acontecendo nua É o e ponto crua. de equilíbrio que a gente tem que encontrar, né, Jean? A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio da racionalidade com o presente que a gente vive, né? A gente tem que saber aonde investir, quando investir, principalmente quando agir. Isso aí é muito importante, porque às vezes não acontece. E nós que acabamos sofrendo, né? O povo acaba sofrendo. Sim, tem muitas vozes que a gente pode ouvir. Tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá lá em Porto Alegre, a URGS, tem pessoas muito capazes. O Rio Grande do Sul foi pioneiro nos anos 30, nos anos 80, com Lutzenberg, na criação de legislação ambiental, no pensamento do meio ambiente, no respeito ao meio ambiente. O Rio Grande do Sul já foi exemplo disso. E se perdeu. O Eduardo Leite entrou no primeiro mandato dele em 2019, acho que foi, ele revogou... também anotei aqui coisas importantes que devem ser ditas, né? Porque as pessoas dizem, eu ouço muito, que não deve se apontar os culpados agora, que agora... Agora que é a hora, né? Isso tem... Exatamente. Agora, fogo. Vamos fazer os dois juntos, vamos ser solidários e vamos apontar os culpados. Exatamente, sim, senhor, né, porque é gestão pública, é claro. dinheiro nosso. O DEMAI, que eu citei antes, sai do imposto do contribuinte. Por que esse dinheiro estava em caixa? Por que esse dinheiro não foi usado para
para consertar, para deixar as casas de bombas funcionando 110% para quando acontecesse isso, e era sabido que ia acontecer, porque tem um muro lá, porque isso já aconteceu em 1941, e foi construído um muro com essas casas de bombas para jogar água para fora, para não inundar, porque em 1941 inundou Porto Alegre exatamente como agora. E se construiu esse muro. Então, esse foi o pioneirismo de Porto Alegre, que foi abandonado, que foi sucateado, que foi entregue. E a ideia do governador do Arlete, se for pesquisar os vídeos dele de alguns anos atrás, era colocar abaixo esse muro, era construir prédios e não sei o que ele queria construir, condomínios de iniciativa privada. Tudo pensando no lucro, né? Claro. E hoje, quando aconteceu toda a questão das enchentes, agora que estourou mesmo, toda a bomba, muitos influencers do Brasil que estavam lá na linha de frente, salvando as pessoas com seus próprios jet ski, com seus próprios barcos. Quando cobraram também essas pessoas, né, elas acabaram sendo censuradas. Aí entrou uma parte da censura, onde as pessoas que cutucaram ali a ferida do governo, do poder, hoje já estão sendo apagado as coisas, ou dizendo que é fake news, que é isso, que é aquilo. Mas muitas coisas estão acontecendo hoje lá ainda. Que as doações, que é um principal, todo mundo está pensando em doar. As doações, quando chegar lá, muitas das vezes agora, hoje, estão sendo confiscadas, levadas para um galpão e depois de lá é feito toda uma investigação da onde que veio aquele produto, para onde que vai ir, até chegar lá. As pessoas que estão lá sofrendo estão com urgência. Elas estão sem comida, sem água. É um negócio bastante complicado essa questão que você apontou, porque, assim, o Brasil muitas vezes tem a mão leve na fiscalização, e agora que talvez era o momento de deixar a mão leve na fiscalização para ajuda a chegar, estão sendo bem rigorosos. Que também envolve, tava falando disso com um colega esses dias, é um tema delicado, porque no Brasil, é o que você falou, tem gente se aproveitando e tem gente se solidarizando. Pode ter muita mercadoria contrabandeada entrando no Rio Grande do Sul, que vai ficar armazenada em algum lugar para depois que isso passar, né, fazerem proveito desse contrabando. Claro. E esse contrabando tá vestido de ovelha, né? Ele tá vestido de solidariedade. Até dos fogo, saques, né? Tá tendo saques nas casas, tá tendo roubos durante a noite, as pessoas das facções, principalmente, que comandam a região lá. É faccionado. Muitos casos, né? E as pessoas estão roubando esses produtos e levando para galpões e depois transportando. Pode passar como doação, como alguma coisa. É complicado isso, né, cara? Uma das primeiras fake news, acho que provavelmente não tenho certeza, né? Foi a da Madonna. A segunda foi... Qual foi a da Madonna? Que ela doou o cachê? Não, não, acho que não se enquadra bem em fake news, mas o pessoal dizendo que... porque eles falaram que era a verba do governo federal, que o governo... que não é do governo federal, não é coisa nenhuma. federal. Tá? A Madonna não tem nada a ver com isso daí. Exato. E... Só foi triste de cair na mesma E uma das... ali, eu acho que uma das... Acho que a segunda fake news foi que tava tendo a fiscalização do órgão de trânsito, não sei se é DENIT, eu não lembro agora o órgão de trânsito. Detran? Não é o Detran. Que eu acredito que seja mais pro lado da fronteira com Santa Catarina, que estavam impedindo que os caminhões de doação chegassem a Porto Alegre, chegassem nas cidades atingidas, porque os caminhões não tinham nota fiscal. Isso também foi uma fake news, desmentida já. Isso chegou... O que aconteceu, então? Isso chegou até... Teve, para começar, a pesagem dos caminhões é eletrônica. Então, não tem nem como parar o caminhão, né? São aquelas pesagens que são tipo as câmeras das portagens que tem aqui, que é eletrônica. É tipo isso lá. Certo. E foi desmentido. Os caminhões foram todos liberados. Teve alguns que foram notificados porque estavam muito acima do peso e estavam causando risco, inclusive para as outras pessoas da rodovia. As rodovias já estavam desgastada, né? Exato. Então o caminhão muito pesado também tinha risco. Mas mesmo assim foram liberados. Certo. Então não teve apreensão. Barragem. E é muito legal. Então teve essa mentira. Daí depois
Enfim. É legal você falar isso, porque chegou pra mim como verdade. Tipo, Exato. eu vi em mídia social e tal, de que, pô, os caminhões não estão descendo. Falei, Não, eu pensei, mentira. bom, ali é bacana que tem uma fiscalização mesmo forte, né? Eu viajei muito assim pra Santa Catarina de autocarro, de ônibus, e aquilo é mesmo rodovias, aquela zona toda, até Rio Grande do Sul e tal, é muito caminhão. Sim. E teve muitos acidentes, né? Acho que o maior índice de acidente de rodovia é por ali. Principalmente pela chuva, né? Pela chuva e muita serra e tal. E hoje é muito bem fiscalizado. Todo autocarro tem 2 motoristas, tipo, é obrigatório, eu acho, a maioria das companhias. Caminhões também tem que ter 2. Então, Sim. então beleza, passou as doações, mas assim, rolou contrabando? Não rolou? Não, eu não vi nada disso sobre isso. Pra Deve mim ter tá, rolado. tá chegando. Deve ter rolado. Ah, tudo bem. Tem as fontes e quiser trazer essa questão, mas eu não vi nada sobre isso. O que eu vejo é as pessoas se engajando. Tem um problema que é de logística, assim como teve um outro boato dizendo que o presidente negou ajuda do Uruguai. E pelo que eu ouvi falar. Né? Até de Portugal mesmo. Então, eu queria deixar essa daí guardada pra gente comentar já todo esse negócio. Então tem esse problema de de logística, que tá uma situação catastrófica, não tem aeroporto. Tu chega no aeroporto de Canoas, que é um aeroporto da Força Aérea, pegam-se helicópteros, mas tudo isso tem uma logística, é difícil, não pode descer com helicóptero em qualquer lugar, tá tudo alagado, tá, entendeu? Então, as estradas estão destruídas. Então, tem essa logística, é difícil de tu conseguir chegar com as doações nos lugares que precisam. Então, é todo um trabalho, talvez essas doações, esses alimentos vão para outros galpões, para dali fazer uma triagem com transportes menores, talvez tenha que ser de barco dali, entendeu? Não é simples, entendeu? O estado tá destruído, não tem como chegar nos lugares. Sim. Eles Então, estão destruindo pontes, né? Para construir um caminho humanitário ali para os caminhões conseguirem passar, né? Isso aí tá sendo um cenário de guerra mesmo e deixando as pessoas perplexas com o que vê. Tanto nas estradas, que já vê todas as cidades alagadas, cheio de lama, cheio de árvore destruída. Então, isso aí acaba sendo mais para as pessoas continuarem também esse trabalho que está sendo voluntariado e está sendo feito, né? Isso aí é muito importante. A gente já falou os números? Falou ou não? Não tô lembrado agora. Se a gente já falou, tipo... No começo a gente deu uma introduçãozinha do número de mortes. Mortes e desaparecidos, Desaparecidos, desabrigados. Você tem aí mais números? Só para o pessoal ter mais uma noção melhor, assim, do tamanho aqui da tragédia, cara. 149 mortes até agora, 125 desaparecidos, 2 milhões de pessoas afetadas, 500 mil desalojadas, uma a cada 20 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. 75 mil pessoas em abrigo. Tá diminuindo agora a quantidade de pessoas em abrigo porque as pessoas começam a também, né, tentar voltar para suas casas, fazer alguma coisa. Uma cidade do lado, uma casa de parente, sei lá. E os desaparecidos também, né? À medida do possível, as pessoas vão encontrando. Talvez aumente os números de mortes também, né? Até quando a água baixar, né? Vai aumentar esses números todos aí. Pra caramba. É tipo Covid, né? Não dava pra contar ali. Mas é que como o número, por exemplo, se são 125 desaparecidos, teoricamente... Na pior das hipóteses, seriam mais 125 mortes, né? Não tem como ter mais 400, 500 mortes, porque alguém teria dado falta dessas pessoas, né? Sim, mas fora as outras pessoas que não deram falta, né? Sei lá, gente que é sozinha na vida, gente que não teve ninguém pode subir um pouco esse número, mas eu acho que vai se estabilizar né? Que é uma perda horrível, né? 200 pessoas só. Se tiver, melhor, né? Isso aí... Não deveria ter tido nenhuma perda, né? Porque era previsível. E eu vi também que teve... já tá beirando os 1.000 feridos. Em graves ou levemente feridos. Aí teve muito choque elétrico. Vi várias mortes por descarga elétrica, né? Sim. Choque elétrico. Choque lógico é elétrico. Mas... Até vazamento de gás, né? Causando explosões porque quando deu enchente. Acaba toda a estrutura, né? Imagina, a água destrói... todo, né? Destrói um prédio, rede elétrica. Cara, tá tudo aquilo ali, tá tudo eletrocutado.
Tá beirando os mil feridos e não tem estrutura para receber essa galera em hospital nem nada, né? Sim. Teve o Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, que é um hospital muito grande em Porto Alegre, importante, que foi evacuado. Ficou embaixo d'água uma parte dele, então... Daqui de Portugal, vamos puxar esse gancho aí pra gente falar que a gente viu muito semana passada, vários eventos, o Jean é músico, você também participou de eventos de arrecadação de alimentos e tal. Eu tenho uma dúvida muito importante que eu já até tinha falado pro Jean um pouco antes da gente começar o programa, que era o seguinte: é muito legal, primeiramente, é muito bom de ver as pessoas, muito importante a solidariedade das pessoas em organizarem esse tipo de arrecadação. Então, eu tenho visto muitos brasileiros aqui em Portugal em pontos de recolha. Sim. Cara, juntando itens básicos, né? Água, enfim, roupa de inverno, coisas de higiene básica, comida, etc. Mas isso, vamos voltar nesse ponto que você falou da logística. Isso me faz a seguinte pergunta. Primeiramente, isso não é uma crítica para quem tá fazendo, porque é bom tá fazendo, só que um avião para sair daqui para o Brasil deve custar cerca de 2 milhões, mais ou menos, né? 2 milhões Eu não faço ideia quanto custa. 2 milhões de reais, mais ou Deve menos, ser muito um caro. voo desse, para levar itens que tem em excesso no Brasil. Tipo, a tragédia não foi no Brasil todo, foi só no Rio Grande do Sul. Então, vocês sabem como que estão planejando fazer essa logística? Se vale a pena mandar um avião daqui com itens básicos que o Brasil tem em excesso lá em estados vizinhos? Precisa mesmo disso? Eu, particularmente, a minha opinião, onde eu acho que o brasileiro em Portugal pode mais ajudar é financeiramente. Porque aqui você tem um poder de compra muitas vezes melhor do que no Brasil, principalmente na população média, classe média ou até classe média baixa. Você tem um salário que dá para sobrar um pouco e ajudar, fora com o câmbio, a conversão, o câmbio, que é um dinheiro relevante. Então, se te sobra lá 100 euros, 200 euros, pô, já são 600 ou 1.200 reais. Isso faz uma diferença. Sei lá, doar isso para instituições ou para associações, abrigos, ou até individual. Você manda para uma pessoa que você conhece, que tá, sei lá, vai ajudar ali as pessoas ao redor. Agora, alimentos e itens básicos, o que é que vocês acham assim? Será que o pessoal exagerou um pouco na recolha aqui em Portugal? E agora a gente tem um monte de ponto de recolha em Portugal que não tem o que fazer com essas doações. Quer dizer, sempre tem outra pessoa precisando de ajuda. Mas, assim, o que é que a galera vai fazer? Vocês sabem como tá essa? Cara, eu, pelo o pouco que sei, e no meio de toda essa confusão, busquei informações também, busquei participar para justamente aprender o que estão fazendo e, né, ter uma posição, assim, a partir daí. A logística em si está vindo de pessoas voluntárias, de empresas voluntárias, de logísticas que já fazem até transportes, tanto de avião como de navio, principalmente, containers, né? Vai ser levado algumas doações de containers e também pelo montante que foi arrecadado, foi 300 mil toneladas, né? Cara, como faz para mandar isso, então? Isso aí tudo, a maioria... Tem algumas companhias aéreas, a Azul tá participando e está colaborando aí com alguns pontos de recolha já, e já está recolhendo. Hoje mesmo já saiu alguns aviões com arrecadações. E outra forma é o container, né? Que tem as logísticas já, que tanto de igrejas, ministérios aí, que já fazem doações, tanto para o mundo todo, até mesmo para o Brasil, e tinham esses containers, doaram dois containers para o nosso ponto de recolha aqui na Rua da Prata. Aqui do lado. Que comércio que é esse aqui? Ali é Nature Trip, mas a gente fez o ponto Pit Stop Não Stop. Certo. Que ficou 24 horas arrecadando. O que vocês arrecadaram lá? Cara, que tipo de item? Arrecadamos muito casaco, muita manta, remédios. Alimentos não perecíveis tinham também, mas foi uma quantidade menor, mas a maioria foi roupas, calçados, produtos de higiene. Isso aí foi muito bom ver as pessoas chegando assim em multidões para ajudar, para trazer, só trazia sacola ali,
largava e depois voltava para sua rotina, ou vinha, ficava, ajudava 1 hora, 2 horas no dia e depois voltava também. Isso aí, tenho certeza que deu um pouco de esperança para as pessoas daqui, confortou assim as pessoas, né? Mas agora, nessa semana que a gente fez as arrecadações até ontem, e tá fazendo ainda durante toda a semana. E hoje mesmo eu tô indo em Oeiras na noite para ajudar um pouco na triagem lá, que esse trabalho da triagem, de pesar, separar, é muito importante também, né? Tem muita coisa para fazer e a gente precisa de muitos voluntários também para participar desse processo, para as caixas, para as doações chegarem até o Brasil, até o Rio Grande do Sul. E agora é cobrar das pessoas que são responsáveis, né? Cobrar, ir até o fim, ver as cargas indo, isso é o mais importante agora, mas vai chegar e tá chegando. Isso que eu ia perguntar, porque eu acompanhei um pouco esse processo também do pessoal pedindo doação aqui em Portugal. Concordo com o Rafael que eu acho que o melhor jeito era ajuda financeira, por essa questão de logística ser muito difícil, né? É muito distante, é muito caro, né? É caro. Sair um avião do Brasil para vir aqui é muito caro. Então, teria que sair um avião daqui e talvez ir para o Brasil, né? Mas eu não sei como isso está funcionando. Eu queria te perguntar. Falou que já está indo aviões para lá e eu não tinha essa informação. Eu estou acompanhando para saber, porque teve algum... Teve fake news sobre isso também, não né? Não sei. Que saiu o avião, teve, né? O Ventura, que é, né? Exato, aquele teve cidadão que falou que... Exato, já tinha um avião e tal. O inominável. Não, falou que o Brasil negou a ajuda de Portugal. Sim, Primeiro exato. que Portugal não ofereceu essa ajuda, né? De enviar aviões daqui de graça pra lá pra fazer essa ajuda humanitária. Não, que eu saiba, não teve essa oferta. Teve essa oferta? Isso foi, eu acho que uma conversa entre o consulado de Portugal dentro de Porto Alegre. Não, foi esclarecido pelos consulados que ninguém se envolveu nisso. Ninguém. Mas o presidente nem o primeiro-ministro falou nada. Veio esse sujeito que teve tentando um vídeo se inicial. né? Teve um vídeo inicial de alguém dizendo que sairia um avião na sexta-feira passada, eu acho. É um avião que nunca saiu, não existiu. E daí uma pessoa pedindo doações em MBWay também. Parece que ela fez uma prestação de contas, mas eu vi nos comentários lá que tem um monte de gente ainda que não se sentiu que não viu o seu nome lá, mas isso eu falando muito por cima, porque eu não fui a fundo nisso. Eu acho que é super importante as pessoas, porque assim, a gente tá aqui, a gente quer ajudar de alguma forma, sabe? Então, eu acho que quando teve esse incentivo de doação, todo mundo quis fazer alguma coisa, sabe? Então, mas eu acho que tá faltando um pouco de prestação de contas, que talvez venha em algum momento, principalmente das doações em dinheiro que aconteceu via MBWay, que eu vi que me parece, mas eu não acompanhei mais, a última vez que eu vi foi ontem, eu acho, ontem. E até o momento eu também não vi essas doações saírem daqui para ir para o Brasil. Agora o Eduardo está trazendo uma informação que eu não tinha, que eu não sabia. Eu vi um pronunciamento do Exército Brasileiro, um pronunciamento oficial para um jornalista, se não me engano, dizendo que eles estão em contato devido a tudo isso que aconteceu, porque essa campanha ganhou proporções, foi para mídia portuguesa, eu vi alguma coisa na TVI, eu acho, foi para CNN também, então teve uma proporção que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, né? Para onde ia? Essas doações vão chegar no Brasil, não vai? Cadê o avião? Esse dinheiro? E daí já envolve ter cuidado para quem que vai doar dinheiro, né? Canais oficiais ou pessoas conhecidas. Então, e eu vi esse pronunciamento do Exército dizendo que agora eles estão em contato com acho que é o governo português, do Exército brasileiro, FAB. isso. A Força Aérea Brasileira? Isso, para tentar sair um avião de Portugal, porque ele deu todas as explicações lá, que não é inviável
disponibilizar um avião da FAB que tá lá trabalhando Claro. incessantemente Lá mesmo, lá no E- Brasil mas- para vir aqui buscar, sabe? É, Esse eu vi- tempo que ele vai ter que... Ele deixa de... Eu vi um dos diretores da FAB, se eu não me engano, né? Que ele brigadeiro, falou, não era? O ele brigadeiro. falou, cara, dá pra mandar um avião pra Portugal? Dá, sim. Só que Que o tempo e o custo que ele vai arrecadar Sim, 2 toneladas, 3 toneladas sim, de coisas transporta aqui. 3 vezes mais lá. Se faz esses percursos no Brasil, ele ajuda Sim, muito mais, 3 vezes mais. Exatamente por isso que eles estão fazendo a logística para Uhum. tudo ir de container, chegar até, sei lá, até Fortaleza, até o norte ali, e eles fazerem essa viagem no Brasil mesmo, entendeu? Com a Força Aérea. Sim. E o que acontece, voltando à sua pergunta antes, se é interessante nós mandar todas essas doações para o Brasil, se é importante, eu acho, na minha humilde opinião, eu creio que sim, porque o Estado em si vai entrar num colapso de falta de alimentos, de falta até de roupas, porque isso aí são, sei lá, 200, aqui tem 2 milhões de pessoas afetadas. 2 milhões de pessoas afetadas precisam, sei lá, todo dia de 2 milhões de coisas. Uhum. E aumentando o número, se elas precisam de 10 coisas por pessoa, é 10 milhões de coisas todo dia que elas precisam. Elas vão precisar, elas vão continuar precisando. Todos os caminhões de doações que estão chegando, tanto de artistas, tanto de empresários que estão chegando lá, as pessoas veem e falam, pô, é pouco. É. Tá ligado? Não, Os eu acho prefeitos ligam para os empresários, ligam para as pessoas responsáveis por toda a ação humanitária, socorrendo, pedindo socorro, chorando. Eu tô sem água, eu tô sem alimento. Meu povo precisa comer, precisa tomar água. Não tem isso. Então, eu acho que a ajuda que está vindo daqui, do lado de Portugal, é muito necessária e importante. Vai chegar daqui 10 dias, 15 dias de navio? Vai chegar. Mas daqui 15 dias vai chegar um reforço. Pelo que o pessoal lá já está fazendo esse trabalho. É. Então, essa ajuda vai ser muito bem-vinda, muito bem utilizada. Vai ser um pouco tarde, mas vai ser numa hora que é preciso também. Porque o pessoal que está lá vai se desgastando com o tempo. Claro. A ajuda tem um tempo que a gente consegue. Eu acho que a questão vai chegar lá, super importante, né? Que chegue, vai ajudar as pessoas. A questão é mais como vocês talvez estão se organizando aqui, porque Sim, eu acredito que tenha... onde é que vocês armazenam isso? Que é tanta doação. Pois é, e vocês têm um tempo, um prazo para ficar onde vocês estão também. E daí começa, tipo, tá, e o que a gente faz? E tá, a gente cobra quem? Cobra o governo do brasileiro, e daí vem o Ventura e né? Se aproveita falar esse nome aqui. Depois eu jogo um bom ar aqui. Se aproveita. Não tá fedendo, não. Se aproveita dessa situação para ganho político, né? Que foi o que ele fez. E como você falou, vai ter o reforço. É bom que tenha o reforço, porque, como você disse pouco tempo atrás, as pessoas também que estão se voluntariando, elas vão ter outras prioridades, elas vão fazer outras coisas da vida, elas vão se cansando, Claro, aquilo vai E desgastando, essa ajuda né? que chega depois, após esse tempo de desgaste das pessoas que estão lá em primeira posição, chegando essa ajuda a mais, dá uma força, dá uma esperança a mais também. É super importante, as pessoas têm que ajudar, né? Vocês que estão organizando essa questão das doações de roupas e água também. Água, tudo. Mas aqui, então, vale a pena mandar água de Portugal pra lá? Não sei. Tipo, é o sistema que eu acabei de falar. A gente tem que direcionar essas doações para os lugares que estão realmente precisando. E eu penso que alimento e água nunca é demais quando acontece uma tragédia dessa, porque as pessoas não têm para onde correr realmente. E toda ajuda vai ser bem-vinda, toda ajuda vai ser bem aceita com amor, com dedicação. Claro. Ali. As pessoas vão receber bem, independente do material chegar lá. Óbvio que tem que ser conferido data de validade, toda essa parte da triagem. Por isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, entendeu? E esses galpões que a gente está guardando as doações, os donativos, são galpões
de pessoas com a logística já pronta para fazer as entregas. São pessoas que faziam já esse trabalho, só que não voltada a essa ação, entendeu? E quando juntou as pessoas que tinham as doações com as pessoas que tinham logística, só precisou juntar elas e Mas fazer essas pessoas da acontecer. logística têm a logística para o Brasil? Sim, para o Brasil. Mas Tanto- e por que não foi? E por que teve essa primeiro avião que não teve, daí depois pedindo Exato, ajuda para o exato. governo brasileiro? eu acho que Só isso para não foi é só para entender mesmo, Claro, porque eu não claro. sei mesmo. essa logística do pessoal que já fazia esse trabalho, às vezes até voluntário, ou tanto fazendo para um bem maior, sei lá, para a igreja, fazendo para um ministério, fazendo para uma associação, para uma organização. Quando juntou com o pessoal que já tinha os donativos, as entregas, eles conseguiram alinhar as ideias e também a parte da humanidade foi tocada ali. E o nosso ponto aqui da recolha da Rua da Prata, também que foi gerenciado pelo Brian. Posso dar uma ênfase aí no nome dele, que o cara tá de parabéns. Legal. Como é, Brian? Brian. Brian no mundo. Brian no mundo. Valeu, Brian. Esse coletivo é o SOS Enchentes RS? Não, como é que é o nome? Não. Esse aí é Pit Stop. Pit Stop Ah, Non então a gente Stop. não tá falando do mesmo, Ó, das mesmas doações. Eu queria fazer essa É pergunta tudo- antes da gente Essa chegar do pro- avião que não existiu Uhum. não é a mesma. Então, Não ou é vocês mesmo, estão não é juntos? mesmo. Não, a gente não tá Não, esse que eu junto. tô falando é outro, é o SOS Enchentes RS, se não me engano, Sim, é esse o sim. nome. Eu queria fazer uma pergunta Ah, o muito, teu- seu muito é outro, importante. então. É não- outra, não é sa- outra. não- E a gente se organizou com outros pontos de recolha também, em Odivelas, em Ah, Oeiras, na Pontinha e aqui na Baixeado, na Rua da Prata. A gente Ah, tá tá, fazendo você- as recolhas ainda tá, e assim a gente vai continuar mandando e fazendo toda essa parte da triagem aí por um tempo até Deixa eu tudo fazer uma pergunta ser muito, levado. muito importante, que é o seguinte: vocês sabem, então, quem são as instituições confiáveis para fazer essas doações? Se uma pessoa Sim. está aqui, seja um português, seja uma pessoa qualquer, um Sim. brasileiro aqui em Portugal, quer ajudar de alguma maneira, como que a gente consegue? Por meio de quais instituições? O que é golpe, o que não é? sim. Quais que são as que vocês confiam? Eu tenho indicado, mas é mais pro Brasil, talvez teria que dar uma olhada como que faz a transferência daqui, mas eu acho que Uhum. é bem possível. Eu recomendaria o Revolut. O Revolut eu faço transferência direto daqui para o Brasil. Inclusive, vou deixar meu link do Revolut aqui embaixo, nos comentários, em algum lugar. Para quem mora em Portugal e não tem um banco amigável de fazer Sim. câmbio assim, o Revolut é uma que eu conheço a melhor Uma opção. Sim, eu ia falar do apoia.c/enchentesrs. Uhum. Esse coletivo, essa organização, ela os fundos destinado às cozinhas solidárias do MST e MTST, Uhum. que estão fazendo um trabalho importantíssimo lá no Rio Grande do Sul. E é incrível porque eles já têm toda a estrutura pronta, porque eles né, têm esse trabalho de campo, né? São pessoas... O MST é o Movimento Sem Terra, né, do Brasil. Uhum. E o MTST é o Movimento Sem Moradia, né? MTST. Então, eles já têm uma estrutura, por exemplo, estruturas de cozinha, de pessoal para trabalhar, eles já têm... Então, Tudo planejado. tudo planejado já. E eles estão trabalhando, fazendo comida para... Imagina, a gente estava falando antes pro Eduardo, né? Tipo, essas pessoas que estão em abrigo precisam, né? Tem que ter Lugar 3 pra- refeições no mínimo. Uhum. Então, alguém tem que fazer essas refeições, né? E E tem muita gente fazendo. Eu estou citando um exemplo apenas, Certo. que eu admiro muito o você trabalho confia deles. e tal. Mas é muito fácil de encontrar, porque tem muita gente organizando doações. Então, eu sugiro essa do apoia.se/enchentesrs. Mas eu vou buscar aqui uma outra que eu vi que o Fantástico estava divulgando, que é um site que tem ali vários, pode escolher, tem várias opções de Muito bom. entidades que é possível doar. Aqui em Portugal, quais são as instituições fiáveis? Quem são as pessoas fiáveis?
Para mim, eu confiei muito na Natur Trip, que é aqui na Rua da Prata, número 78. É uma agência de viagem, mas o organizador, que é o Brian, ele que fez toda a frente, fez toda a parte da recolha, da organização ali e da triagem agora também está sendo responsável para chegar essas doações até lá, né? Fazer parceria com... Aqui eu vou citar 2 nomes, que a gente ganhou 2 containers para fazer essas doações e chegarem até lá, que container aí também custa um valor elevado, né? O Ministério Entregando Amor e a Bancada Evangélica Portuguesa. Eles foram quem doaram os 2 containers e já tinham a logística também para levar até o Brasil. Certo. Aí, a partir daí, a gente vai juntar mais doações financeiras para comprar mais containers e levar também, né? Já, dessas instituições, já chegou algum avião? Já chegou algum container no fim da história aqui? Já foi efetivado alguma... Se chegou, ainda não chegou essa semana. Certo. Mas já saiu daqui. Também tem outro brasileiro aqui, que é o Raul, que é Brasileiros em Portugal. Certo. Ele também está fazendo recolhas em Odivela, junto com os parceiros. E... Tivemos mais um problema. Vamos continuar com essa câmera central aqui. E ele também já fez uma recolha aí de quase 200 mil toneladas de donativo. E tá de parabéns aí, quero agradecer por todo esse trabalho voluntário e essencial para a sociedade, né, gaúcha. O povo gaúcho precisa muito de ajuda. E acho que são essas 2 instituições que eu tenho em mente agora, mas hoje estou indo em Oeiras, num ponto de recolha lá também, vou lá conhecer e quero chama participar. Lá? Em Oeiras? Em Oeiras é só um ponto de recolha ainda, é um galpão que eles estão recolhendo, fazendo toda a triagem. Mas você não sabe quem é que está por trás dessa... Quem está por trás é esses 2 organizadores que eu falei agora, e eles também já estão se juntando para fazer a parceria de ter a comunidade toda ajudando, né, na colaboração. Certo. Legal. Eu não encontrei aqui o site, mas depois talvez dê para deixar linkado. Sim, vamos achar isso daí, deixar na descrição depois aqui. com mais calma. Certo, a gente faz um comentáriozinho ali. Mas o que eu ia falar é que eu vou participar de um evento agora domingo, com um evento artístico, com músicos, com DJs e várias pessoas trabalhando nisso e tocando e né, enfim, que vai ser no Samambaia, certo. próximo dia 19, aqui em Lisboa. Onde fica o Samambaia? Ai, boa pergunta, eu nunca fui lá. Mas, eu já passei da frente. Mas a gente encontra fácil. É fácil, é só colocar Samambaia. Samambaia. Em Lisboa mesmo. Sim, é famoso. acho que eu fui uma vez, mas eu não consigo lembrar a localização. Qual que é o bairro? Não sei nada, não lembro. Mas enquanto certo. eu falo, se quiser. Não, tranquilo, vamos Eu anotei tudo, menos a localização. O evento mas, enfim, lá... o evento no Samambaia, próximo domingo. A gente consegue te ver tocar. Sim. Tá, Samambaia, próximo domingo. Isso. Ao vivo. Vários outros artistas, dia 19. Vai ser a partir das 13 horas, vai até as 22. E lá, já para também, já que eu não... para ter mais... lá vai ter uma lista de ONGs para doações. Então, além desse Apoia-se que eu falei, lá no evento domingo, também a gente vai estar direcionando as pessoas para quem quiser doar, buscar as entidades que mais se identifica e poder dar uma conferida, enfim, para fazer a doação, que é muito importante, porque é um dinheiro que entra direto para a pessoa e comprar um mantimento e cozinhar, para ir comprar produto de limpeza, para comprar algum item básico de higiene pessoal, são coisas imediatas, sabe? Que essas instituições que estão trabalhando lá, como eu dei o exemplo do MST, do MTST, estão lá e precisam imediatamente daquilo, não pode esperar. Né? E que horas que é o evento? Eu acabei de ver aqui, a Samambaia fica o Bar da Voz do Operário, na Rua da Voz do Operário, número 13, aqui na Graça. Eu só não lembro. E que horas começa esse evento, então? Quem quiser ir, como é que funciona? É de graça? É de graça, às 13 horas.
a partir 13 das horas. 13 horas. Lá a É. pessoa consegue se E informar, curtir um vamos- concerto, Sim, ajudar. participar, vamos estar presente lá, hein? Eu vou lá. Vou estar lá domingo, Tem então. muita- Domingo, dia 19. Domingo, dia 19. Vamos tá Tem presente muita lá gente, já. ó. Atrações musicais. Antônio Villeroy, Bárbara Rodrigues, Ah, a Bárbara vai tocar lá. Bárbara Bem é brother Querer. nossa. Bernardo Lobo, Carla Vise. A grande Carla Vise, hein? Quem que No é, Brasil. Carla? Ela era da banda Cheiro de Amor, será? Dá uma olhadinha. Opa, deixa eu ver aqui. A Samambaia Bar. Ou ainda é? Ou era, né? Érica Machado, Inês Bispo. Esse é evento aqui. portuguesa. Ah, Inês? Inês Bispo. Esse evento aqui, Salve Esse aí, RS. Do outro lado do mar, legal. Eu, John Não sei se dá Douglas, Thaís Reganelli, O John vai tocar pro John. Rádio Axé, Zé Renato Mostra aí, ó. e o, Aí, e o salve RS. Edu Santos e a Jéssica Soveral. Ah, legal. Eu tinha Parabéns chamado pela ela pra iniciativa aí. esse... Parabéns, Jean. A galera tá... Ver se conseguimos ajudar, né? Legal, pô. compareçam, vai ser Dá uma bem força lá, importante. então, pros artistas, Todo pros mundo tá músicos convidado aí, que todo mundo. estão levantando aí, que estão levantando gente, levantando recursos pro Rio Grande do Sul. É importante, né? Esse é um podcast importante. de música, o maior canal de música de Portugal, acho, atualmente, é esse aqui no YouTube, e agora estamos entrando no Spotify e outras plataformas de streaming. Você já consegue assistir, ouvir no Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. E é muito legal que os músicos aqui estão se juntando para fazer esse tipo de ação. Muito bacana. Cara, como a gente achar vocês nas redes sociais? Jean, como é teu... Jean Cartabil, Jean com J, certo? Cartabil com K, capa. E L no final, né? E L no @ final. Jean Cartabil. É isso aí, tô lá no Instagram, basicamente no Instagram, tem algumas músicas no Spotify também, tem um vídeo meu no YouTube, mas eu tô gravando minhas músicas, pretendo lançar esse ano talvez não sei se ainda um álbum, um EP, ainda Legal. tô vendo. Você vai tocar lá domingo algumas Vou dessas. tocar lá, sim. E você, como é que a gente acha lá, Rodrigo? Eduardo Rodrigues. É Eduardo Rodrigues, né? Eduardo Rodrigues, exato. Pode me achar no meu perfil profissional no Instagram, chefeduardorodrigues.bc, de Balneário Camboriú ali. Aham. E também agora eu planejo lançar um e-book. Vou ver se eu consigo reverter todo esse valor para arrecadar para o Rio Grande do Sul também. Quero fazer Legal. essa ação. Eu já estava sendo estimulado a fazer um e-book, mas com essa catástrofe aí do Rio Grande do Sul me estimulou mais a alavancar esse projeto e quero fazer isso aí pelo nosso povo aí para Parabéns. fortalecer o estado. Legal. Parabéns demais para vocês dois. Vocês têm aí alguma coisa a mais para dizer? Algo que a gente não falou, que a gente Opa, atropelou? eu tenho. Faltou alguma? Manda bala, Bom, como então. eu falei, terá eleições, né? Terão? Nesse próximo ano, então que as pessoas, né, prestem atenção no seu voto, nos políticos que sejam preocupados com as causas ambientais e que queiram destinar, né, verbas do Estado para isso. E um abraço forte aí aos conterrâneos gaúchos que estão passando por essa catástrofe, por esse momento muito difícil. Mas a gente vai superar todos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. E a luta continua e força aí, pessoal. Vamos nessa. Legal. Tem mais alguma Que coisa aí, bonito. Edu, que faltou Já- falar? Tem. Manda As bala. palavras do dia também faço as minhas aí, né? Prestar minha solidariedade com o povo, com o nosso estado. Muito importante agora. Queria fazer um agradecimento especial pro meu primo, que é o Michael Parnot. Ele tá em Porto Alegre, estava em Canoas lá ajudando na linha de frente a salvamentos. Quero deixar um abraço especial para ele e dizer que o trabalho dele foi muito importante para ajudar tantas vidas, que tenho certeza que ele tá sendo retribuído com amor e com
com gratidão das pessoas. Também adotou um cachorrinho que ele salvou. Legal. Muito Isso aí importante também muito essas importante. coisas, cara. Quero deixar aí um recado pro pessoal do Brasil. Adote um cachorrinho do estado. Putz. Um gatinho que seja. Isso é muito legal. Temos que ver nossos animaizinhos aí com outros olhares também. E deixar um abraço especial para todo mundo aí. Para mim é emocionante. O cara chega a lacrimejar e se emocionar, né? Da hora. Meu, vocês vão voltar outras vezes também aqui, com certeza. Se me permite mais uma Claro. questão, que agora falando também lembrei, né, de o resto do pessoal do Brasil, quem estiver ouvindo, também pode ajudar contratando artistas do Rio Grande do Sul para os eventos no país. Muito importante. Mas não só artistas, também comprando de empresas gaúchas. E, né, parabenizar todo o esforço, né, dos voluntários, dos bombeiros, do exército, da polícia, de todas as pessoas que estão verdadeiramente Se doando. preocupadas com o povo e não fazendo desse momento uma plataforma para subir de algum jeito, sabe? Então, essas pessoas que estão envolvidas dia a dia, parabéns para elas e obrigado, né, que estão fazendo isso que é Continua muito esse trabalho, importante. né? Legal. Bom, então a gente fica por aqui. Esse foi o Hacorcast E número obrigado. 2. Que isso, obrigado vocês demais. Venham sempre que quiser. Quando não estiver fazendo nada, falar, Rafa, vamos fazer um episódio aí? Bora Não, fazer. chama duas vezes, O hein? Jean, precisamos conversar muito de música ainda aqui. nós E vamos você, eu fazer quero uns saber do seu eventos aqui, trabalho. né? Vamos Claro, fazer temos o lugar para os sushi eventos. aqui, Sushi Lab. Quero saber do negócio dos sushis. Eu vou, vocês vão vir em outras oportunidades, com certeza. Com certeza. Estou à disposição. É isso aí, esse foi o Hacorcast. Agora estamos sem câmera, acho que essa daqui ainda tá, mas beleza. Hacorcast de número 2, com Jean Cartabil e Eduardo Rodrigues. Encontre eles lá nas redes sociais, deixa o seu like aqui se estiver vendo no YouTube, comenta, compartilha. Se tiver no Spotify ou em qualquer outra plataforma, deixa o seu review. Eu acho que é isso. Segue também, que ajuda bastante. E te vejo numa próxima. Obrigado por assistir e tchau.